Bom dia, tudo bem? Me chamo Thiago Barros e hoje a gente inicia esse podcast com o objetivo de esclarecer como funciona a armazenagem e distribuição dos dutos de esgoto e água que são de responsabilidade da SEDAI, né? Companhia Estadual de Água e Esgoto, responsável pelo estado do Rio de Janeiro. Apesar da privatização, a SEDAI ainda é responsável pela captação e o tratamento da água e ainda é responsável por alguns distritos e cidades do interior do Rio, né? E hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte do quadro de funcionários como terceirizado e tive a oportunidade também de ter algumas experiências, tanto no setor comercial quanto um pouco na parte jurídica e atualmente fazendo parte aí do quadro do pessoal de engenharia e nele existe toda a logística, né, responsável pela distribuição, pelo armazenamento dos dutos, como funciona. Infelizmente, com a privatização, se perdeu muitos locais de armazenagem, dificultando então como seria a distribuição para o estado como um todo, tornando apenas em poucas localidades esses pontos de armazenamento. O trabalho em si diminuiu um pouco, né? Já que a demanda não é tão grande, mas a importância disso não perde seu valor, tendo que atender as cidades, o local tem que ser de fácil acesso. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar perto da Carolina Nunes, responsável pela armazenagem e distribuição e controle desses dutos, né? Que ainda são muito úteis para o serviço. Tive uma conversa muito esclarecedora com ela ao longo dessa semana, né? E a gente conseguiu citar alguns pontos, levantar algumas informações que eu, no caso, não tinha por ter pouco tempo de empresa. E, claro, a experiência dela é muito maior. Então, vou tentar trazer para vocês aqui um conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir e passar para vocês adiante para tirar certas dúvidas. Ainda mais uma empresa tão grande, né? Essa questão de logística e armazenamento bem crucial, né? Antes da privatização, existia um terreno plano na cidade de Mangaratiba, né? E esse terreno era muito prático, né? De armazenar e transportar os dutos maiores responsáveis pelo esgoto ou uma distribuição de uma captação de água. São dutos que têm até 6 metros, né? Essa metragem é muito importante se manter por causa do caminhão MUC, né? É uma metragem padrão, né? É a maior de comprimento pela logística de transporte do caminhão e até diante dentro da cidade, né? Porém, com a privatização, se manteve em Teresópolis uma gerência, um prédio sede com um terreno considerável. E esses dutos foram todos transportados para lá, sendo eles na sua grande maioria, o material sendo de ferro fundido e polietileno, né? Medindo aí em torno de 100 milímetros a 400 milímetros de espessura, né? Material esse que se encontra estagnado no momento, né? Pela demanda de obras que diminuiu bastante, porém exigindo um controle rigoroso e tentando manter ali o fácil acesso ao material para qualquer emergência, né? E uso programado por uma obra. Carolina me explicou que o controle desse material é todo feito pela planilha de Excel, muito útil, não tendo um programa interno para controle, apenas utilizando o Excel mesmo
e compartilhando essas planilhas de controle com mais chefias, né? E quando acontece alguma necessidade de utilizar esses dutos, existe uma conferência entre os gerentes, né, e os responsáveis pelo material, e passa por uma fiscalização interna, né, uma comissão de fiscalização interna para registrar dentro do sistema da SEDAI para que, para onde e quem pediu esses dutos, né? Para que amanhã ou depois, se houver algum questionamento, está tudo registrado, né? Até porque, se tratando de uma companhia do Estado, tem que ser tratado com clareza para o consumo desses materiais, né? Apesar da resistência desses materiais, foi citado pela Carolina que existe um cuidado maior com esse material armazenado, né? Mesmo ficando no tempo, até pela logística de tanto de deixar ou retirar esse material, não pode ser armazenado num galpão e sim a céu aberto, pela grande quantidade. Lá em Teresópolis, onde esse material é armazenado, a equipe operacional tenta manter o terreno o mais seco possível, né? Já que chuvas são constantes na cidade e dependendo da quantidade, se consegue armazenar sobre calços de madeira e, na sua maioria, concreto, ali para suportar o peso e evitar o desgaste ali com o solo e até mesmo do material em si, né? Um com o outro, para não ter uma junção ali a ponto de o equipamento que for retirado, o caminhão muque, não ter dificuldade para colocar a cinta em volta do duto e poder puxar ele. Então, apesar do material ser bruto, existe sim uma tratativa ali, né, com mais cuidado para poder preservar e também na hora de que for retirar para ser utilizado, se tornar prático, né? E querendo ou não, sempre mantendo ali um certo grau de limpeza. A Carolina reforça o fato de como é uma região de floresta densa, né? Muitos animais, muitos insetos. Então existe uma grande preocupação de grandes animais e pequenos insetos tomarem para si como casa os dutos, né? Para se proteger. O problema é que a maioria dos animais ali são ariscos e peçonhentos, né? Então, para que nenhum funcionário ali fique exposto a uma possível embate ali com algum animal da floresta, uma cobra, uma aranha, um morcego. Então, para que isso não vire um problema maior, quando alguém for manusear os dutos na retirada ou ali na realocação ali do material, é muito importante essa prévia ali, né? Manter o material ali dentro do possível protegido ali do tempo e da vida selvagem, né? Que pode acarretar um acidente de trabalho, né? Atrasando ali a demanda, o serviço, prejudicando principalmente ali o colaborador. Então é isso, apesar de ser um material bruto, tem pequenos cuidados que fazem a diferença. E ainda mais ali no controle de estoque, uma planilha de Excel e a participação de mais membros da SEDAI na comissão de fiscalização para ter um cuidado maior, né, já que pertence ao contribuinte, né, esse material, para não se deixar perder com mau uso, desvio ou degradação, né?
E aqui fica meu agradecimento pela atenção de vocês. E eu agradeço a Carolina Nunes por ter contribuído aí com algumas informações com os dutos que são de responsabilidade da SEDAI, né? Tenha a todos um ótimo bom dia.